Após um dia de ensinamentos e milagres, quando as margens do mar da Galileia ainda ecoavam com as palavras de esperança e as ações de compaixão de Jesus, ele decidiu enviar seus discípulos à frente. Ordenou-lhes que entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar, enquanto ele próprio se despedia da multidão que o havia seguido, sedenta por suas palavras e por seus milagres. Papo com Deus. Histórias bíblicas. Com a multidão finalmente dispersa, Jesus subiu sozinho a uma montanha próxima para orar. Era um momento de solidão e comunhão com o Pai, um tempo para refletir e buscar força para os desafios que estavam por vir. Enquanto isso, à medida que a noite caía, os discípulos se encontravam em meio ao mar, lutando contra as ondas e o vento que lhes era contrário. O barco era açoitado impiedosamente e o progresso era lento e difícil. Na quarta vigília da noite, quando as sombras eram mais profundas e a esperança parecia mais distante, uma figura apareceu caminhando serenamente sobre as águas tumultuadas. Era Jesus, desafiando as leis da natureza, aproximando-se do barco onde os discípulos lutavam. A visão de seu mestre caminhando sobre o mar foi tão inesperada e sobrenatural que os discípulos, abalados pelo medo, pensaram que estavam vendo um fantasma. Seus corações estavam tomados pelo pânico e gritaram em terror. Mas as palavras de Jesus logo cortaram a escuridão e acalmaram seus corações. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Era uma voz que eles conheciam bem, uma voz que havia acalmado tempestades e curado enfermidades, uma voz de poder e paz. Entre os discípulos, Pedro, conhecido por sua impulsividade e sua fé ardente, respondeu a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus simplesmente disse: Vem. Sem hesitar, Pedro desceu do barco e, de maneira miraculosa, começou a caminhar sobre as águas, indo em direção a Jesus. Por um momento, ele transcendeu a realidade, movido pela força de sua fé. No entanto, ao sentir a força do vento, o medo se infiltrou em seu coração. Sua fé vacilou e ele começou a afundar nas águas revoltas. Em desespero, Pedro clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o firmemente e o salvou do abismo. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Perguntou Jesus, não em tom de reprimenda, mas como um convite para uma fé mais profunda e confiante. Uma vez de volta ao barco, o vento cessou, como se a própria natureza reconhecesse a autoridade daquele que caminhava sobre as águas. Os discípulos, maravilhados e reverentes, aproximaram-se de Jesus, reconhecendo-o como o verdadeiro Filho de Deus. O medo e a incerteza deram lugar à adoração e à maravilha. A travessia continuou e logo chegaram à terra de Genesaré, onde novos encontros e novos milagres esperavam por eles. A história de Pedro andando sobre as águas é uma narrativa que fala profundamente sobre fé, dúvida e salvação. Ela destaca a natureza humana, que mesmo diante do divino e do milagroso, luta com a incerteza e o medo. Ao mesmo tempo, revela a natureza compassiva e salvadora de Jesus, que mesmo conhecendo nossas fraquezas, estende sua mão para nos salvar, nos chama para caminhar sobre as águas da vida e nos convida a confiar nele, mesmo quando os ventos são contrários e as ondas ameaçam nos engolir. Essa história é um lembrete de que, embora não sejamos perfeitos, a mão de Jesus está sempre estendida, pronta para nos segurar e nos trazer de volta ao lugar onde a fé supera o medo, onde a calmaria substitui a tempestade e onde cada passo, mesmo sobre as águas, nos aproxima mais do coração de Deus.